Bem, chegamos ao final do trimestre e ao final da lição de número 13. A lição que nos ensinou de forma assim profunda o grande significado da ressurreição de Jesus. Os seres humanos, os demônios, gostariam de que Jesus ficasse preso no túmulo para sempre. Mas Deus tinha outros planos e o plano da redenção deveria ser cumprido. A ressurreição se tornou então a grande esperança para todos os seres humanos. O Evangelho se tornou as boas novas, uma notícia que poderia assim libertar pessoas que estariam presas assim no medo da morte. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marcos, ao escrever o seu livro, no último capítulo, ele chama Jesus de Senhor 2 vezes. No verso 19, diz: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado estas coisas, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. No verso 20, diz assim: tendo os discípulos partido para a missão, eles foram ajudados pelo Senhor. Marcos então chama Jesus de Senhor. É um reconhecimento assim profundo de alguém que escreveu sobre o maior personagem da humanidade. Por isso disse alguém: se todos os seres ilustres, os homens ilustres desse mundo, se eles ressuscitassem e Beethoven ou Shakespeare aparecesse de repente, as pessoas se levantariam em homenagem, em honra a esses dois grandes homens. Mas se Jesus aparecesse, todos cairiam ajoelhados, adorando o Senhor da ressurreição. Aprendemos nessa semana sobre a alegria da ressurreição e como o nosso batismo se tornou a grande representação da ressurreição. Ao sermos sepultados nas águas e sermos levantados, nós estamos assumindo uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso acontece no batismo como símbolo da ressurreição. A pedra removida no sepulcro representa que temos que remover a pedra da incredulidade do nosso coração para aceitarmos Jesus como nosso grande e superior Salvador. Já viu faixas nos estabelecimentos comerciais? Geralmente, quando muda de dono, eles colocam sob nova direção. Ou seja, querem dizer sob novo aspecto, sobre nova administração, ou seja, um novo tratamento para os clientes. Jesus, quando assume assim o governo da nossa vida, ele nos torna melhores, ele nos transforma. E assim nós nos tornamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. As mulheres que seguiram Jesus viram quando Jesus foi crucificado. Viram quando Jesus foi tirado da cruz, onde o depositaram. E na manhã de domingo foram ao sepulcro para encontrar um morto, a fim de ungí-lo com bálsamo. Mas encontraram uma grande notícia, a notícia de que ele já havia ressuscitado. Então, por isso, elas foram agraciadas com essa notícia. Jesus não está aqui, disse o anjo. Ressuscitou e foi adiante de vós para a Galileia. Avisem os seus discípulos e também a Pedro. Maria Madalena foi a mais agraciada de todas as mulheres. Ela foi ao sepulcro e ali ela encontrou o túmulo vazio e Jesus conversou com ela de forma visível, física, e ela então recebeu a bênção do Senhor. E Deus disse: Maria, por que chora? Quando disse o nome dela, ela virou e era Jesus. Ela quis abraçar os seus pés. Ele disse: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai e diz aos meus discípulos que você me viu e que eu quero me encontrar com eles. Maria saiu assim com o coração explodindo de alegria. Foi e contou aos discípulos. Mesmo assim eles não creram. Pedro correu até o jardim, João também. Não encontraram Jesus, encontraram depois ele na Galileia. Mas Maria foi uma mulher agraciada. Foi abençoada com o perdão dos pecados. Foi assim, teve o corpo liberto da possessão de demônios. E Jesus então a agraciou com a mensagem da ressurreição. Finalmente, Jesus apareceu aos seus incrédulos discípulos que estavam com medo, presos em um cenáculo, com medo dos fariseus e dos sacerdotes. E Jesus disse: paz seja convosco. E deu a eles a maior missão do planeta: ir por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus em breve virá. Por isso, as palavras dos anjos que assim perderam a entrada de Jesus no céu, elas ecoam até hoje. Esse Jesus que foi visto subir ao céu, descerá do mesmo modo como o visto subir, descerá agora em glória. E nós temos essa missão agora. Os discípulos tiveram a missão de pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, um Cristo que morreu e ressuscitou. E agora nós temos a missão de pregar a mensagem de um Cristo que voltará para reunir os seus filhos e levá-los para morar para sempre com Ele. Deus nos abençoe. Que a lição do livro de Marcos
tendo assim o foco na pessoa de Jesus como um ser divino, como Messias. Seja o nosso foco também. Temos que amá-lo, porque sem amar Jesus não enfrentaremos nada. Não teremos base, não teremos proteção, não teremos em quem nos apoiar. Jesus é o grande personagem da história desse mundo e da história da nossa vida. Deus abençoe, tenha você um feliz sábado e até o próximo trimestre. Fique com Deus.